Sejam bem-vindos, todas e todos. É com muito prazer que a Fundifran recebe vocês para essa nova discussão, porque isso faz parte de uma programação de comemoração dos 50 anos. Então, todos os pontos que a Fundifran um dia atuou e pode voltar a atuar, nós estaremos discutindo em cada live que a gente vai montar. Hoje é sobre sindicalismo. Qual foi a nossa contribuição nisso? Como é que a gente mudou alguma coisa com a intervenção da Fundifran diante da questão dos polos sindicais? Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra para Dermeval, para que ele conduza os trabalhos. Bem, pessoal, o objetivo do nosso encontro, como Tassiana acabou de falar, nós vamos discutir qual foi a contribuição da Fundifran para o sindicalismo rural autônomo aqui em Médio São Francisco, e também a luta e resistência das comunidades de fundo de pasto, que é uma luta também que aconteceu justamente através da intervenção da Fundifran via o polo sindical, não é isso? Eu gostaria só de retomar que nessa comemoração dos 50 anos, vamos fazer 5 encontros, 4 virtuais e, com fé em Deus, o último presencial. Então, o primeiro encontro virtual aconteceu no dia 6 de agosto de 2021, no dia do aniversário da Fundifran, onde discutimos o surgimento da Fundifran, as motivações, contradições e suas ações no período da ditadura militar. Foi um evento muito interessante, estava programado para 1h40, vamos terminar com mais de 3 horas e ainda com o público aí presente. Eu queria aproveitar e agradecer a contribuição de Thierry, que fez um relato muito importante sobre a história da Fundifran. Agradecer também ao doutor José Carlos, que foi diretor e também fez um relato assim, importantíssimo dessa história da Fundifran. E esse encontro de hoje nós vamos contar com a colaboração de Nilza, de Jonas Paulo, de Boaventura. Éramos também para contar com um depoimento de Tarcísio, mas ele não conseguiu mudar o turno dele, ele é médico, né, não pôde mudar o turno dele, mas ele vai ficar para a próxima, que é em novembro. E em novembro nós vamos fazer o terceiro encontro, onde vamos discutir a questão da posse da terra, reforma agrária. É um período muito longo que a Fundifran trabalhou a favor da reforma agrária, na luta pela posse da terra na região, né, os grandes conflitos de terra. Em dezembro, nós vamos discutir essa questão da Fundifran no século XXI e sua sustentabilidade, o que a gente conseguiu avançar de 2005 para cá. 2005 foi o último aporte da cooperação internacional e o que a Fundifran conseguiu fazer para se manter viva e hoje comemorando 50 anos. E o quinto encontro, a nossa esperança é que façamos presencial. Estamos programando para janeiro. A nossa intenção é de fazer esse encontro com todos os colaboradores que passaram na Fundifran, não só como diretor, como técnico, né? Então, assim, nesse último encontro, vamos discutir os desafios e perspectivas para o próximo decênio. Então, precisamos discutir a missão da Fundifran, discutir as ações que a Fundifran poderá ainda, as estratégias para o futuro, né? Então, eu acredito que vai ser um grande encontro, onde possamos retomar a Fundifran, retomar as nossas conversas com os antigos colaboradores, os novos também. Então, assim, estamos trabalhando empenhado, né, nesses encontros, como também estamos empenhados também na produção dos nossos livros que conta a história da Fundifran. Eu vou deixar para a Kleber falar aí dos livros, do que a gente conseguiu fazer de agosto para cá, em termos dos 50 anos. Kleber. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Dermeval, então assim, eu vou falar rapidamente aqui, porque esse ano, a Fundifran completando 50 anos, nós fizemos várias atividades, né? Então, assim, para quem não vem acompanhando, desde março desse ano, que a Fundifran vem realizando atividades em homenagem aos 50 anos da Fundifran. Nos meses de março e abril, nós realizamos vários vídeos e depoimentos de grupos atendidos pela Fundifran, né, grupos de mulheres. Então, foram meses de homenagem a grupos produtivos das mulheres, as lutas das mulheres, as lutas feministas, né?
No mês de maio, nós fizemos uma live com a rede Educom, do Território Velho Chico, né, a rede de comunicação do Território Velho Chico. Demerval participou também, eu participei, e nós tratamos mais sobre cultura, né, cultura aqui na região de São Francisco e os trabalhos culturais que a Fundifran realizou nesses últimos anos. No mês de junho, nós tivemos uma plenária Velho Chico Vivo, com os comitês de bacias aqui do Rio São Francisco e os comitês aqui também dos afluentes, né? No mês de junho e julho, realizamos também, dentro da programação de 50 anos da Fundifran, um mini curso sobre políticas culturais, né? Nesse mini curso nós tivemos 245 inscritos, 100 pessoas participaram do curso, né? E nós tivemos aí mais ou menos 35 municípios da Bahia representados, né, nesse mini curso que durou esses meses aí nos finais de semana, né? Mês de agosto, como o Demerval falou, nós tivemos a live de aniversário da Fundifran, dia 6 de agosto, e tivemos também uma mostra poética, né? Uma mostra poética de cordelista do Território Velho Chico, dessa segunda edição da antologia poética dos cordelistas do Velho Chico, que a Fundifran imprimiu esse ano, né? Nós fizemos a primeira edição em 2011, 2012, e a segunda edição está aqui, né? Dos poetas que participaram dessa antologia, no mês de agosto, nós tivemos vários vídeos, né, vários vídeos de poetas participantes fazendo uma homenagem à Fundifran. Aqui também no nosso encontro, vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos 1 ou 2 vídeos aí para vocês conhecerem alguns poetas que participaram dessa antologia, né, territorial de cordelistas do Velho Chico. E como o Demerval falou, para encerrar aqui essa fala rapidinho, nós temos aí várias lives, né, em homenagem aos 50 anos da Fundifran, e temos aí ainda, de outubro para dezembro, para até o ano que vem, a organização dos cadernos de artigos dos 50 anos da Fundifran, né? Nós temos também a intenção de fazer uma exposição virtual do acervo fotográfico da Fundifran, né? Pegar nesses 50 anos aí, inclusive Tassiana está à frente aí, né? Tentando organizar para o ano que vem. Desses 50 anos da Fundifran, o que é que nós temos de acervo fotográfico? E a gente queria fazer também uma exposição virtual, talvez também uma exposição em algum evento presencial, né? Queremos fazer também um seminário 50 anos da Fundifran, provavelmente vai ser o ano que vem, e nesse seminário, né, a gente quer apresentar, né, entregar também para os nossos convidados, não só a antologia dos cordelistas, né, do Velho Chico, impressa, mas também esses cadernos aí dos artigos dos 50 anos da Fundifran, né, com várias pessoas que passaram pela entidade, né, com esses escritos, esses relatos, esses artigos nesse material. A gente quer imprimir e quer aproveitar esse seminário presencial, provavelmente o ano que vem, para fazer esse grande encontro também de lançamento desse material, 50 anos da Fundifran. Beleza? Eu acho que é isso, Demerval. Falei até muito, né? Não, aproveitando aí, só para complementar, nós já temos o patrocínio do Comitê de Bacia de São Francisco para publicar já quatro livros dessa coletânea de 50 anos da Fundifran. O primeiro vai ser um livro até 100 páginas, trazendo a história, a questão mais institucional da Fundifran, o artigo da professora Eli, que faz um resumo histórico da Fundifran, o depoimento de Thierry, de Zé Carlos, que é muito interessante para a gente colocar nesse material, e um material também que eu vou escrever, trazendo um pouco essa questão da sustentabilidade do Fundifran pós o aporte da cooperação, a suspensão do aporte da cooperação internacional. Então, a gente quer trazer o número 1, que seria esse material. O número 2, a gente vai publicar a terceira edição dos cordelistas ampliada, né, com todas as ações que a Fundifran está fazendo e fez na área cultural. O quarto vai ser um cordel voltado para a campanha do Rio São Francisco, e o o terceiro e o quarto vai ser a luta e resistência das comunidades de fundo de pasto. Já está na minha mão aqui um material inédito da Fundifran, que foi na época da luta dos bodes, onde a Fundifran fez uma pesquisa, Jonas, e esse material ele foi publicado no Encontro Nacional em 84, em Goiânia. Incrível, quando você olha as teses, dissertações que existem sobre fundo de pasto, todos vão beber nessa fonte, que é esse material publicado pela Fundifran. Então, a gente tem esse material na íntegra,
a gente precisa publicar, porque ele ficou em formato de relatório, entendeu? A gente precisa publicar, porque traz todos os detalhes da luta daquela época. Temos um artigo de Thierry que traz também todo a trajetória da luta do fundo de pasto. Temos também um depoimento de Nilza, né? Ela escreveu praticamente um artigo pegando depoimento de vários agricultores daquela luta. Eu acredito que com esse material é suficiente para a gente publicar essa questão da luta e resistência aí das comunidades de fundo de pasto. Para 2022, a gente vai ter mais 4 outros livros, e vai trazer a questão da reforma agrária, da educação do campo, né? Da questão da agricultura familiar com base agroecológica, que é o trabalho que a Fundifran ultimamente está fazendo, né? Vai trazer também informações sobre a questão das tecnologias sociais, que a Fundifran tem trabalhado, e a questão dos comitês de bacias. Então, a gente preferiu dividir essa história em uma coletânea de 50 anos, porque fica muito mais fácil para a gente produzir ao longo de 1 ano e meio, enquanto que produzir somente um livro ficaria muito difícil, né? Até porque as pessoas não escrevem todos ao mesmo tempo para a gente poder fechar um livro. Então, assim, dessa forma, a gente achou, é um desafio maior para a gente, mas a gente achou mais fácil, em termos de metodologia, para a gente produzir uma coletânea que, de fato, traz uma realidade mais próxima do que sempre foi e é a Fundifran. Então, é só para informar para vocês que estamos trabalhando nessa linha. Inclusive, João, todo aquele material que você escreveu, a gente vai ver o que é que adequa à luta do fundo de pasto, a gente vai ver o que é que está mais voltado para a questão geral da Fundifran, ou para a questão mais institucional, ou pela questão da reforma agrária. Então, a gente vai estar distribuindo aí nos livros da Fundifran. Vamos entrar no tema, e Boaventura tem 10 minutos aí para falar, para dar o seu depoimento, e como é que foi a contribuição da Fundifran nessa luta aí do sindicalismo autônomo, né, que até naquele período lá, os sindicatos da região dos agricultores familiares, na verdade, era comandado por prefeitos, amigos de prefeitos, fazendeiros, e aí Boaventura vai dar o seu depoimento aí, como é que foi essa luta. Com você, Boaventura. Fazer a saudação aos companheiros e companheiras que estão participando desse encontro. É o primeiro que eu estou participando, quer dizer, esse é o segundo, mas é o primeiro encontro virtual que eu estou participando da Fundifran. Mas primeiro eu queria parabenizar. Vocês estão me ouvindo, hein? Estão me ouvindo? Estamos, Boaventura. Queria parabenizar a Fundifran pelos seus 50 anos de luta, né? Luta pelo sindicalismo no campo. A data da sua fundação, todo mundo já sabe, é de 6 de agosto de 71, e a Fundifran, ela veio mostrar para que veio, né? Nesse período de sua existência, ela veio mostrar para que veio. Enfrentou a ditadura militar sem se intimidar, com toda a coragem, toda a consciência política dos técnicos. Desde 74, eu passei a conhecer a Fundifran, né? Participando de reuniões nas comunidades, por exemplo, na minha comunidade, por exemplo, eu era liderança da comunidade, e já participava de reunião da Fundifran como liderança. Em 75, eu participei do primeiro encontro sindical, com a participação do sindicato da região do Oeste, que foi realizado em Garité, no centro da Barra. Até então, eu não sabia nem o que era sindicato. E aí, com a participação, a conversa dos companheiros, eu fiquei entusiasmado e achei que eu devia fundar o sindicato no Ibotirama. Quando o Chiquinho de Barra disse, não, Ventura, já existe o sindicato de Ibotirama. Eu não tinha conhecimento. Voltando para Ibotirama, passei a tomar conhecimento
E, de fato, existia o sindicato, mas estava há um ano de fundado, na gaveta do prefeito. E eu, com o auxílio, apoio dos técnicos da Fundefran, consegui arrancar o sindicato da gaveta e voltamos a funcionar, fizemos com que viesse diretores e assessores da FETAG para fazer funcionar o sindicato. Veja bem, com um ano de fundado, não tinha um associado. Né? Aí nós começamos a participar, a organizar. Né? Chegamos a ficar, quer dizer, sem funcionar, sem ter um lugar para funcionar. E aí comecei a me interessar pelo movimento sindical, botei o sindicato para funcionar e foi me despertando a consciência e a minha trajetória de luta, a partir daí, com a orientação e assessoria da Fundefran, eu cheguei a um ponto de ter uma participação no movimento sindical a nível estadual e a nível nacional. Né? E eu tenho orgulho, a honra de dizer isso, orgulho mostrando não o meu trabalho, mas o trabalho da Fundefran, porque, para mim, sem a Fundefran, o sindicato não existia. Né? Tenho orgulho de colocar aqui para os companheiros que talvez não me conheçam bem, de ser considerado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, e pelo Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais, alcançando, ficando entre as 100 maior liderança sindical do Brasil. Acho que poucas pessoas sabem da minha história. Eu não tenho divulgado, né, mas foi considerado entre as 100 maiores lideranças do sindicato rural do Brasil. Hoje, recebi, já tem troféu, não sei se dá para exibir aqui para que vocês vejam, que foi da fundação, como fundador da FETRAF Brasil, FETRAF Bahia e a FETRAF Brasil. Eu sou um dos fundadores. Isso foi em junho de 2019. Ainda no mesmo ano, 2019, em novembro, fui também homenageado o desenvolvimento da agricultura familiar, considerado aqui pelo governador do estado, e essa placa aqui através do departamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, do estado. Estou colocando isso para mostrar o trabalho da Fundefran e não o meu trabalho, o meu desenvolvimento. Porque, como eu disse, sem a Fundefran, eu não tinha conhecimento nenhum. E como um estudante, ele nunca esquece da primeira professora, eu também, como sindicalista, jamais vou esquecer da Fundefran, que foi a minha professora no movimento sindical. Anotei as coisas aqui. Eu tenho a honra também de dizer que sou um ex-presidente da Fundefran por 2 mandatos consecutivos. Para mim, isso é o maior orgulho, né,
minha participação desde 75 e chegar hoje como ex-presidente da Fundefran, nos seus 50 anos de luta. E o desenvolvimento da luta da Fundefran no meio rural do campo, abrangindo os municípios, e era afetado pela grilagem para os municípios de Votirama, Mopará, Paratinga, Bom Jesus da Lapa, Oliveira do Brejinho, Brotas de Macaúba. E tanto que nós organizamos a fundação do Polo Sindical de Botirama, onde teve condições de atuar mais especificamente na questão do fundo de pasto em Oliveira do Brejinho. Levando aos agricultores o fundo de pasto, mostrando para eles o direito que eles tinham de desenvolver o trabalho em defesa da lei do costume, que era a lei dos 4 fios, né? E o direito de criar seus pequenos animais soltos. Porque até então era proibido pelos os grandes empresários, os grandes fazendeiros, querendo impor aos agricultores a fazer cerca de 8, 10 fios, né? E nós fizemos valer essa luta para garantir esse direito da lei de costume. Na construção do polo, nós fizemos também um convênio com a Fundefran, e esse convênio nos garantiu mais ainda a questão financeira e técnica, e assessoria técnica, onde pudemos contratar, passou pelo polo sindical, acho que uma meia dúzia de advogados, porque um sozinho não dava conta, e eram vários problemas, várias questões, a exemplo do Retiro da Picada, Xique-Xique, Paratinga, lá, esqueci o nome do lugar, Rio das Rãs, na Lapa, aqui Botirama, Oliveira do Brejinho, enfim. Então, conseguimos, hoje, uma grande vitória que nós temos. E a gente agradece à Fundefran, né, que veio, de fato, para mostrar para que veio. Então, veio para tirar os pequenos agricultores da timidez, da falta de consciência, né, e para o reconhecimento dos seus direitos. Aí, na organização do Polo Sindical do Botirama, chegamos a transformar o polo em entidade jurídica, para ter mais garantia, mais condições de defender juridicamente os agricultores, né? Então, foi uma luta muito grande, né? Eu quero dizer isso para as pessoas. Quando eu comecei meu conhecimento de sindicato, lá em 75, e chegar hoje aonde cheguei, quando já fui diretor da CUT, da CUT Nacional, diretor da CUT Bahia, né, vice-presidente da CUT, tudo isso graças ao início do meu trabalho junto com a Fundefran. Tá, eu não sei, Daniel, se ainda tem tempo, 10 minutos já deve ter passado, né? Mas alguma coisa mais sobre a questão do fundo de pasto, Nisa, com certeza a Nisa vai falar, né? Eu agradeço a todos vocês, a Denivaldo, e pedir desculpa por não ter participado do primeiro encontro virtual. Infelizmente, estou participando agora pela primeira vez e do segundo encontro, né? Ok, então. Tranquilo, Ventura. Você foi fiel aí ao tempo. Fechou aí os 10 minutos. Você conseguiu resumir toda essa luta aí da Fundefran, do Polo, né?
nessa luta de trazer os sindicatos da agricultura familiar para a mão dos agricultores, né? Isso é importante. Kleber, agora nós vamos... Nilza, na verdade, ela mandou o depoimento dela, gravado, porque hoje faleceu um senhor na comunidade dela, que foi uma das pessoas que contribuiu muito na luta deles. E por conta disso, ela não pôde conectar, porque ela está no velório e num trecho que não tem internet. Mas ela gravou o depoimento e mandou aí para a gente ouvir agora. Você, Kleber. Levar aqui, vou colocar no celular aqui, viu? Boa tarde e a todos e a todas. Infelizmente eu não vou poder estar presencial, mas quero aqui de início agradecer a comemoração dos 50 anos de fundação, de existência e da luta dessa entidade, porque ela se colocou ao lado de muitas lutas, a luta dos trabalhadores do campo, do poceiro, do pescador, do ribeirinho, do quilombola e do povo da Caatinga, ao lado da luta do bode solto, uma luta conhecida aqui na região e fora da região. Nessa luta do bode, ela foi necessário realmente o apoio da assessoria da Fundifran, né? Então, precisávamos de alguns momentos de avaliações, de assessorar, de orientações, para poder o pessoal continuar resistindo, fazendo o processo, a caminhada de resistência para enfrentar o problema que estava aí, né, ameaçando os seus costumes, seu modo de vida, né, as condições de permanecer na terra. Então, para isso, foi preciso vários momentos de reuniões, de avaliações, de como conduzir o processo, né, nos enfrentamentos mesmo. E, além disso, além da assessoria dos técnicos, do pessoal que estava na entidade, foi necessário realmente ter assessoria jurídica. E foi a partir da Fundifran, de um convênio com a Fundifran, com o polo sindical, com os sindicatos, que tivemos condições de contratar bons advogados comprometidos, de fato, com a luta do povo, das comunidades, com a luta dos agricultores, com a luta dos poceiros, e com a nossa luta, a luta do bode solto, né? Aí, eu gostaria de citar aqui muito na pessoa de Dr. Fernando, de Orlando, Dr. Orlando, Dr. Paraíba, doutora Milza, né, da região, acho que era a advogada da região de Santa Maria, e outros advogados que passaram, Grace e outros que passaram por aí, que nos ajudou muito. E, assim, a gente tem um agradecimento imenso por esse pessoal, porque eles realmente foram comprometidos e entenderam a nossa necessidade, entenderam o que nós estávamos passando, né? E, assim, além de prestar assessoria, mas era uma assessoria que deixava a nossa voz, soar, né? Era um pessoal que estava ali para ser parceiro e nos dar e prestar assessoria diante do que nós estávamos querendo, né? Então, foi por isso que essas comunidades, elas ganhou uma certa independência, assim, no sentido de enfrentar a luta, né? De ir para o enfrentamento de forma decidida, né? Sabendo que a luta era nossa, que a luta quem tinha que fazer era nós. Apenas a gente contava com os parceiros para somar na nossa força, para nos orientar num momento difícil, para momentos que precisava mesmo de uma consulta, de uma assessoria. E isso foi feito. E naquele período, gente, nós não tínhamos os carros que tinha, que eu lembro muito bem de 3 carros de companheiros que davam suporte aqui. E muitas vezes a gente contou mesmo com o apoio da estrutura da entidade. Tanto a casa para fazer reunião, quanto o carro mesmo para ir, para deslocar para outras localidades, como ir a Salvador,
e fomos a Uauá, visitar lá a região de Uauá. Então, foi uma estrutura que se colocou para a luta do povo, né, para as necessidades do povo. Né. Então, a gente só tem mesmo que comemorar isso. Tivemos resultado muito positivo dessa luta. Foi dura, foi árdua, mas foi de conquista mesmo, né? E o envolvimento também das pessoas era um chamar para a luta, né? Essas entidades também nos ajudavam a chamar o povo para a luta, de forma coletiva, de forma com decisões participativas, né? E isso nos fortaleceram muito. E é isso que eu tenho aqui resumidamente, que isso aqui eu estou colocando de forma bem resumida. Outro, assim, depoimento é no sentido de que, assim, eu gostaria de falar muito da pessoa de Demerval, porque muitas vezes a gente fala das pessoas quando já faleceram, né? E às vezes quando as pessoas estão ali na luta, a gente fala pouco da importância das pessoas. E assim, Demerval, eu conheci ele muito jovem na paróquia, né? Ele já fazendo um trabalho, prestando serviço para a paróquia. Depois ele veio para a escola família. Então ele conhece de perto essa luta. Ele conhece muito essa luta do bode solto, né? Que acompanhou isso desde perto, desde a época, desde quando ela começou a luta aqui, os conflitos. E depois ele continuou esse apoio como escola família e dentro da Fundifran, né? Foi no período que ele acompanhou todo o processo dos estatutos também, junto com a Fundifran, em algumas comunidades, e depois na revisão dos estatutos, junto com Tassiana, né, que está aí, e também acompanhou o processo e ajudou no processo de criação da central das associações de fundo de pasta aqui da região. Então, a gente tem um respeito pela sua postura, né? A gente valoriza isso, e acho que é muito bom, né? Ter esses companheiros ainda dentro dessas instituições, porque a gente sabe que as pessoas conhecem a luta da gente, conhece de perto quem é essa, como foi essa luta, como essa luta se deu, né? Então, ninguém mais que ele para estar aí hoje falando das lutas da entidade e da luta do bode solto aqui na região. É apenas aqui o meu depoimento, né, como pessoas que viveu esse período e estou aqui na comunidade. Outra fala, gente, outro depoimento foi o quanto a Fundifran também contribuiu no processo de retomada dos sindicatos, para a direção, para as mãos dos trabalhadores comprometidos com a luta. A exemplo disso foi a retomada da direção do Sindicato de Oliveira dos Brejinhos, que o Sindicato de Oliveira dos Brejinhos foi fundado por um vereador da direita e que muito prejudicava as comunidades por venda de terra. Essas vendas se transformavam em tamanho maiores, em grilagem mesmo. E a gente conseguiu fazer essa tomada do sindicato, pôr o sindicato nas mãos de verdadeiros trabalhadores rurais da luta e comprometido com a luta. Por isso que conta aí a parceria do sindicato, por conta de ter sindicatos na luta de pessoas comprometidas com a luta, de trabalhadores comprometidos com a luta, mas também contou para que houvesse essa retomada das direções, contou também com assessoria e apoio jurídico da instituição, do polo sindical, de entidades, né, da região, na criação do próprio polo sindical. Pronto, Demerval. Esse foi o depoimento de Nilza, viu? Pronto. Eu acho que agora seria o momento da gente abrir para algumas complementações, né? Thierry também acho que está acabando de entrar, ele pode também complementar. Inclusive, ele também acompanhou essa luta de perto, né? Através da Escola Família Agrícola. E teve um episódio, né, que foi a história do posto de gasolina lá na comunidade de Fundo de Pasto, onde
a Thierry e um técnico nosso da escola agrícola foi assim, absurdamente detidos, né, com a justificativa do carro que estava alegando que não tinha documento, mas na verdade os políticos de Brejinho sabiam e tinham certeza que a escola agrícola estava totalmente inserida nessa luta lá do fundo de pasto. Então a gente abre para complementação. Thierry pode complementar, mais alguém, tá? Estou aqui, gente. Para que estava com o celular conectado. Não, muito. Eu queria simplesmente fazer um comentário, mas inicialmente parabenizar a Ventura e Nilson, né, como grandes expoentes da luta, da resistência, do compromisso dos trabalhadores e trabalhadoras, criadoras, gente do meio rural, da agricultura familiar, esse compromisso político, um compromisso afetivo, um compromisso de vida existencial com essas realidades. Eu um pouco retomo a fala que inicialmente tinha com Tassiana e depois Jonas também entrou. Eu acho que essa situação das lutas de fundo de pasto, daquele novo sindicalismo, né? Aquele sindicalismo dos anos 70, dos anos 80, também um pouco a partir do trabalho da CPT e de outras organizações como a Fundifram. Ele é cíclico, né? Acho que, sobretudo, essa luta de fundo de pasto e a luta pelos territórios dos povos tradicionais e das comunidades rurais, dos povos da agricultura familiar e da floresta, demonstra que isso não é... A história não é evolutiva, ela vai e volta, né? Então, ouvindo essa fala de Nilce agora, que acho que ela está falando dos anos 70, 80, agora em 2020, a gente está vendo que isso continua, né? A voracidade do capitalismo globalizado, a ambição extrema, a crueldade, está retornando precisamente nessa região, né? O oeste, o agronegócio, o hidronegócio, o mato-piba, as lutas dos territórios indígenas com esse PL nefasto, né? Que está fazendo uma interpretação absolutamente duvidosa e pornográfica da Constituição, né? Com esse tema de que só os povos indígenas que estavam territorializados até 1988 têm direito a permanecer nessas áreas, a mineração, né, que não somente aqui na Bahia. Então, eu me pergunto agora, né, esses 50 anos de história, de luta, isso aparece novamente. Então, acho que é importante essas alianças, acho que é importante o estudo, a aliança com as universidades, entender melhor como são esses processos, porque eu acho que estamos num momento limite da humanidade também, né? Não vou entrar nessa discussão da pandemia, que não conheço muito, não sou bastante neófito a respeito, mas acho que é um limite, né? É um chamamento do que está acontecendo e cada vez me convenço mais eu estou mais convencido de digamos, a importância para o planeta desses povos que vivem no campo, que trabalham no campo, que vivem dessa natureza e que têm uma relação tão harmônica, tão amistosa, tão de respeito, até quase religiosa, eu diria, né? Um tipo de relação assim até mística. Então, um pouco esse comentário, viu, Demerval? Enfim, a gente continua trabalhando nessas áreas, fazendo consultorias, tentando cada vez entender e aprender um pouco mais, ou mais um pouco, mas realmente estamos num momento limite e eu confesso que estou muito preocupado, né? Então, momento de denúncia, momento de anúncios, mas também momento de enfrentamentos. E acho que talvez esse seja nosso próximo passo, né? Enfrentamentos, claro, resistência, resiliência, com estratégia política, com compreensão política, com leitura política,
mas a voracidade, a ambição, a destruição cada vez está chegando mais perto de nós e de companheiras como Nilza, como Ventura, todo esse povo do fundo de pasto, de Uauá, de Canudos, de Curaçá, de Campo Alegre, de Pilão Arcado, enfim, acho que a gente tem que ser super solidário e tentar fazer realmente uma grande aliança que inclusive com o governo do Estado, um governo democrático, popular, de esquerda, que tem que ser sensível a essas demandas, tem que entender essas demandas, tem que ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras, tem que chamá-los para sentar, para discutir, para debater e para eles não ouvir as demandas. Não é só um exercício de escuta, é um exercício de escuta e um exercício de aplicar as políticas que defendam os interesses dessas comunidades. Só isso. Obrigado. Cláudio é um argentino baiano, né? Que trabalhou na Fundifran nos anos 90. A segunda pessoa que está com a mão levantada aí é Jonas, depois tem Tassiana e Boaventura. Eu sobre sindicato, eu vou falar daqui a pouco disso, vou falar da CUT. Então, vou deixar para puxar saco de Boaventura aí, mais lá na frente. Certo? Manda ele ilustrar direitinho aí, que daqui a pouco eu vou puxar muito o saco dele lá na frente. Daqui a pouco. Mas quero falar um pouco do fundo de pasto, que acho que o papel da Fundifran foi central aí. Aí eu queria registrar o dever de justiça, o papel que teve o companheiro Isaac, que não está mais conosco, a companheira Cida, que também não está mais conosco, porque na época estava muito nós estávamos cheios de conflitos de terra pesados, muito pesados, aí na região, principalmente nessa área de expansão da fronteira agrícola, e aí na Fundifran esse trabalho estava mais comigo, certo? E com o Jota, que tinha acabado de criar a CPT, né? Na Barra, Dom Orlando tinha criado, e Jota estava operando na CPT junto comigo, era uma parceria, a dupla, ele e eu, né? CPT e Fundifran, costurando essa coisa dos grandes conflitos. Ventura até citou aí Riacho dos Porcos, Iparatinga, né? Boa Vista do Procópio, Galegos, Três Morros, né? Além de Boa Vista do Pichain, era um sem número de problemas. Quixaba, que agora hoje virou um grande assentamento, né? Então eram, além de que o início de Rio das Rãs também, né, que era um conflito agrário, não estava caracterizado como a luta quilombola, então eram muitos conflitos. E abriu essa frente aí da Fundo de Pasto, que eu acompanhei também, tive o prazer de estar lá. Mas é preciso dizer que não foi uma coisa simples, certo? Nós tivemos uma intervenção judicial a favor dos fazendeiros e contra essa operação, e o interessante é que eles foram fazer uma audiência lá, né? E ele, com os fazendeiros, pensando que iam levar, e os trabalhadores ganharam, os caras não há argumento, né? E não aceitaram a intimidação do judiciário, que foi fazer a audiência lá na área dali de Várzea Alegre, certo? E se impuseram, né? E aí, lógico, o papel de Fernando, que era nosso assessor jurídico da época, depois Orlando, tiveram Grace, que nos ajudou, Grace também já não está mais conosco, vou sempre registrar. Orlando e Fernando viraram juízes de direito. Estou fazendo só isso para fazer todo o registro, né? Para entender. Né? Paraíba também, que não está mais conosco, né? Então foi muito importante. Agora, não ficou só aí. Nós levamos uma corrida, e eu estava, por acaso, estava nesse dia, eu fui com o polo sindical para reunir lá na área, e nós entramos para a área de Brotas, que era a extensão também da área de fundo de pasto, até hoje está lá consolidado, e nós saímos corrido a bala, como se diga, com pistoleiros, e escapamos ali por aquela coisa, por aquele caminho de Brotas, certo? Pela saída de Brotas ali do Jurandir, certo? Com a bala cruzando em cima do carro e a gente correndo. Então não era uma coisa pacífica, tranquila, não. E na época é bom se registrar também, que nós não tínhamos nada do nosso lado.
Governo federal, ditadura militar. Governo estadual de Antônio Carlos Magalhães, colado com o judiciário, colado com o legislativo, colado com os prefeitos. Ou seja, o cara tinha um poder absoluto. A polícia, então, não era simples, né, fazer esse enfrentamento. A Silvia falou bem. E a força, a segurança, a firmeza dos argumentos dos trabalhadores nessa área daí do fundo de pasto foi fundamental, né? Fizemos, inclusive, uma campanha com camisa, né, com folhetos e tal, para a gente poder conscientizar. Então, foi um trabalho que começou com oposição dentro da comunidade em função das pessoas que queriam manter o regime tradicional não, regime legalista, né, de posse da terra através das escrituras e da fazenda, da propriedade privada. E ele conseguiu vencer por dentro, certo? Debelar os focos que havia por dentro e afirmar essa conquista que hoje está lá instalada e uma coisa importante, uma referência, que é a luta do fundo de pasto feita em Brasília. Logicamente, o suporte, depois eu vou falar, Ventura, do polo sindical, do polo sindical e da Fundifran foi decisivo, né? Juntamente, óbvio, não teria ocorrido nada se não tivesse a luta, a organização e a consciência dos trabalhadores, né? O funcionamento nosso desse suporte foi fundamental. Só que eu queria acrescentar para dizer que não era um momento favorável, não era um momento bom, não era um momento que nós tínhamos facilidade, não era um momento que tivesse aliado institucional, era tudo contra, só era nós mesmos. A gente se valia da Fundifran, do sindicato e da organização local dos trabalhadores. O resto era tudo contra. E nós conseguimos vencer tudo, certo? E estabelecer essa conquista do fundo de pasto aí da região de Oliveira dos Brejinhos, Brotas. Obrigado, Jonas. Exatamente, Jonas. Naquela época era o poder político contrário, o econômico, né, que eram os fazendeiros que estavam se implantando na região, e o poder judiciário, né, todos os juízes, tanto da comarca, da região, era totalmente contrário a essa luta. Então, era a Fundifran, o sindicato e a luta das comunidades. Vamos ouvir agora a Tassiana. Bom, gente, olha, eu ia buscar justamente essa parte que Jonas está trazendo. Porque toda vez que a gente fala de alguma coisa, parece que não tinha conflito nenhum, a coisa foi assim, entendendo? Banha-maria, saiu numa boa, e na realidade não é isso. E até hoje os conflitos ainda existem com relação aos fundos de pasto, com relação ao reconhecimento das terras, com relação ao acesso a crédito e tantas outras coisas. Ainda mais agora com esse conflito existente na região com as mineradoras e a produção de energia. Eu queria trazer uma discussão com relação ao polo sindical, que foi um dos grandes momentos do sindicalismo, não só aqui na região. Eu sou de Pernambuco, minha monografia foi no Sindicato Rural do Timbaúba, então na Zona da Mata, então a gente tinha todas as referências, que na época, se lá não tinha RUT, era FETAG, aqui FETAG, e tinha essas lembranças, vamos falar assim. Porque a gente estava numa ditadura militar, e você sabe que tudo que estava sendo produzido na ditadura militar, ou era rasgado, ou era escondido, a gente mandava para fora. Porque aqui dentro não tinha, não se dava essa divulgação como deveria dar. Isso é uma questão que eu queria colocar. A importância que eu vejo hoje nessa discussão, essa retomada, penso que é uma retomada que a gente tem que fazer, essa discussão toda, vai cair um pouco do que o Cláudio falou. Tem hora que eu me angustio muito, que parece que eu não fiz nada contra a ditadura. Eu não participei de nada. Quando eu paro e vejo que tudo está voltando. O conflito está voltando. A questão das demarcações das terras indígenas está voltando. Essas questões todas que a gente lutou tanto para fazer uma coisa diferente a partir da Constituição de 88. E a gente está percebendo que deixamos alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E eu acho que a falta dessa alguma coisa é voltarmos, sim, à discussão de classe. Eu acho que é o momento da gente dar uma retomada, dar um estudo mesmo, dar uma avaliação, ver o que a gente pode fazer, porque vai ser a grande saída para o campo, vai ser através dos sindicatos. Porque o agronegócio, o pop do agronegócio,
ele está muito bem organizado. Então, essa é uma provocação que eu estou fazendo, e eu vou fazer uma provocação a Jonas, que ele escreva bem esse período, para que a gente possa fazer a parte do acesso à terra. Porque quando eu falo em reforma agrária, eu, hoje, aos 63 anos de idade, eu digo, não tivemos reforma agrária. Nós tivemos concessão de terra para alguns, umas migalhas para outros. Mas reforma agrária nesse país, é difícil você dizer que teve reforma agrária no Brasil. Obrigado, Tassiana. Boaventura? Bom, eu queria mais pelo menos 2 minutos extra, né, no meu horário. Na minha falação, eu deixei de citar pelo menos 2 nomes principais no comecinho da luta sindical aqui em Guadirama. Foi Cecília e Tânia, né? E as 2 pessoas que tinham experiência no sindicato em Pernambuco. Elas passaram essa experiência para a gente. E em 75, como eu disse, e 75 não conhecia, não sabia o que era sindicato, e graças ao fruto da Fundefran, hoje eu tenho também o orgulho de dizer, e talvez muitos não sabem, que eu sou o autor da criação do Sindicato dos Agricultores Familiares. Né? Foi uma proposta minha levantada no Departamento Nacional Rural da CUT, em Praia Grande, em São Paulo, onde tinha 20 estados. Eu levantei a tese e já chegava o momento da gente fazer o sindicato nosso da agricultura familiar, esquecer dos ITR. E essa proposta foi aprovada a nível do estado por 16 estados. Os 20 que estavam, 16 votaram na minha proposta. E o Sindicato de Guatirama foi o primeiro sindicato da Bahia a mudar a razão social, sair de STR para a Sintraf. Foi o primeiro a dar entrada na DRT em Salvador, primeiro da entrada aqui em Barreiras, a DRT não sabia o que fazer, a registrar. Aí eu levei para Salvador, a DRT Salvador, e deixei lá para eles analisar como poderia fazer. Então, isso foi um fruto da luta da Fundefran. E em 2004 foi que nós fizemos a mudança da razão social do sindicato para o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Em 2006, com Lula na presidência, Lula assinou uma lei, que eu esqueci o nome da lei, não vai reparar isso, reconhecendo a agricultura familiar como setor produtivo e o agricultor familiar como uma nova categoria no campo. Quer dizer, 2 anos depois, e nós já estávamos organizando, que veio reconhecer a lei, reconhecendo o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da Bahia, do Brasil. Né? Eu estou colocando isso para mostrar mais um fruto do trabalho da Fundefran. Né? Eu, que em 75 não sabia nem o que era sindicato, e cheguei ao ponto de mostrar o que a gente aprendeu nessa caminhada. Valeu? E, sim, agradecer também Jonas. Jonas foi um técnico também que trabalhou muito aqui na Fundefran, né? Ajudou muito a gente. Ele citou o nome de Isaac, outro também que é faleceram. Cida, como advogada, também já nos ajudou muito, né? E já não está mais no meio nosso. Então, são pessoas que a gente não pode esquecer. Eu sei que eu cometi uma falha no início, não citar o nome dessas pessoas, principalmente de Tânia e Cecília. Obrigado, acho que... Bom, agora vamos para o segundo bloco e vamos iniciar com Jonas Paulo, que também trabalhou na Fundefran nesse período. E está com você, Jonas. Bom, eu já cumprimentei a todos e todas. Tem 2 coisas que eu sempre falo onde eu vou, e as pessoas me identificam.
Um é o orgulho que eu tenho de ter trabalhado na Fundifran. E foi a Fundifran que fez eu me encontrar com a minha própria história. Eu sou filho de uma família de beradeiros, de Alagoas, todos meus irmãos, pai, mãe, avó, tios, tias, todos são alagoanos da beira de São Francisco, e eu sou filho de retirante, nasci no Rio de Janeiro, e me encontrei de novo com o São Francisco em Botirama, com as minhas raízes, né, e fiz de Botirama a minha referência no mundo. Né? Sou eleitor de Botirama desde 81, desde que Ventura tirou meu título, em 81, que eu sou eleitor de Botirama, certo? E tenho todos os meus documentos, graças a Deus, todos registrados a partir de Botirama, carteira de identidade, carteira de trabalho, né? de eleitor, tudo de Botirama. Né? E devo a minha identidade, a minha referência no mundo à porta que a Fundifran me abriu. Né? Agora, voltando a esse assunto do sindicalismo, viu, Ventura, eu queria começar a dizer, como eu fiquei para trabalhar essa história da CUT e tal, né, eu queria dizer que foi o polo sindical que foi o instrumento importante, o polo sindical de Botirama. Porque em Botirama, não satisfeito de você ter, Ventura, vocês terem construído, você, Carlito, né, e tantas lideranças na época, né, terem constituído seu Zé Arcanjo, seu Zé Ramalho, né, seu Estevão, tantos que construíram esse movimento e tomaram o sindicato, Joaquim Bernardes, e construíram esse sindicato com uma identidade com os trabalhadores, mas vocês não ficaram satisfeitos de fazer só isso. Vocês viram que só em Botirama não resolvia. Aí fomos para cima, fomos para Morpará, né? Tornamos o sindicato de Morpará da mão dos pelegos, fomos para Oliveira dos Brejinhos, como Nilza já relatou, fomos para Brotas de Macaúbas, que foi o último que nós conseguimos tirar da mão do pelego, só não tiramos de Lapa porque o seu Antônio passou para o nosso lado. Né, Ventura? Você lembra? Como o seu Antônio veio para o nosso lado, então não precisou tomar o de Lapa. Mas nós tomamos de Paratinga, aí o seu Antônio veio para cá, aí ele juntou com a nossa tropa, então aí não foi preciso tomar, foi o único que ficou, vamos dizer assim, bota o que a gente chamava na época, o pelego, continuou dirigindo o sindicato, foi lá porque ele veio para o nosso lado, né? E recheou a diretoria com os companheiros de Serra do Ramalho, você lembra, na época, né? Daquelas lutas de Chiquinho, da luta das ilhas. Então, nós fechamos um cerco importante desse polo sindical. E a Fundifran foi quem garantizou. A Fundifran fez um convênio com o polo e manteve a estrutura do polo, não só a estrutura administrativa, como a estrutura do apoio jurídico. E mais, a Fundifran destacou seus técnicos para ajudar na construção da consciência, uma nova consciência sindical. Então, a Fundifran foi um elemento, foi o esteio, foi quem deu um suporte e quem operou essa transformação. E não só. E a Fundifran conseguiu também trazer a igreja para dentro, que a igreja, depois que se distanciou a Fundifran da igreja, a igreja tinha se colocado fora, e temos que registrar o papel de Padre Beppe. Tem um papel importantíssimo aí conosco, né, nesse caminho, nessa caminhada. Rodolfo, mas Rodolfo menos. Beppe que foi quem deu a cara, foi para frente, naquelas vias sacras que nós fazíamos nos conflitos de terra, nas prisões de trabalhadores, as vigílias que nós fazíamos diante da cadeia, que era ali na Praça Ives de Oliveira, né? O cerco que nós fazíamos e a presença nas audiências jurídicas, judiciais, de todos os problemas de terra que nós tínhamos, né? Então, temos que registrar, e essa unidade tinha perfeitamente a relação, como o Botirama era o centro, perfeitamente a relação do polo sindical e lideranças como o Bernardino, como o Valdivino. Temos que registrar essas pessoas, o próprio Levi era um pouco mais devagar, mas Levi, seu Jordino, também quando pegou lá em Morpará, né? Messias de Brotas, Nilson de Brotas, a turma do Araci, a turma lá da Mata do Quili, né? Então, era um time, além da turma toda do Fundo de Pasto, era um time. Zeca do Bonito, nós fizemos uma luta bonita ali no Bonito, Cestiro, Tira Chapéu, né?
Então, toda essa turma foi uma turma, não era um time pequeno, Danival, era um time com muita gente, muitos companheiros envolvidos, muitas lideranças, e liderança de uma autenticidade, de reconhecimento. Não eram lideranças que se autoproclamavam líderes. A comunidade, chegavam nas comunidades, eles mobilizavam as comunidades. Né? Seu Avelino na Quixaba, Lió na Quixaba, seu Oripe na Quixaba. Estou citando aqui os nomes das pessoas para dizer que eles eram os próceres naquele tempo, né? Que foram companheiros que construíram uma referência forte no movimento sindical nessa região. E, logicamente, contamos com a coragem dos nossos advogados de Paraíba, a coragem de Fernando, de Carlinhos, que começou, de Lúcia Lira, que nos deu suporte, né? Forte também na área, mas o doutor Carlinhos Carlos Oliveira foi um dos que começou com essa coisa do polo, com o Paraguaçu, também que ajudou a construir o polo, Armando Paraguaçu Filho. Então, eu estou citando um conjunto de companheiros e pessoas que tiveram um papel importante nessa construção. Né? E foi uma construção que arrebentou os limites, aí é onde eu vou entrar na luta, daí da região. Nós tomamos conta de Salvador, começamos a estar presentes na denúncia de imprensa, né, nas ações de pressão sobre a Assembleia Legislativa, na época que era na OAB, as pressões sobre a OAB, para que a OAB assumisse uma posição mais democrática. Tudo isso foi a obra do Polo Sindical de Botirama, que foi uma instituição, como Ventura disse, que ganhou a personalidade jurídica, mas todo o suporte, a retaguarda, a construção conjunta, lado a lado, a presença da Fundifran nesse processo. E eu me orgulho de ter sido parte desse momento da história. E como nós ganhamos o espaço e reconhecimento, vieram todos para cima de nós, para conversar com a gente. E foi aí, nesse movimento todo, que surgiu o momento de criação da CUT, e nós estávamos dentro do processo de construção da alternativa da FETAG, consolidado o polo sindical, e fomos discutir a Central Única dos Trabalhadores. E aí nós participamos com os delegados de todos esses sindicatos da primeira conclate em Salvador, e nessa conclate se decidiu, antes de fazer a CUT nacional, de formar a CUT estadual, a CUT Bahia. E nós fundamos a CUT Bahia, inclusive, antes da CUT nacional, e o nosso companheiro Boaventura foi para a primeira direção como secretário de desenvolvimento rural, não me lembro qual era a secretaria, certo? Secretaria Rural, da CUT, certo? Nós construímos e era a nossa referência. Boaventura ganhou o destaque de uma liderança estadual e não apenas uma liderança regional. Ele é já articulado com o povo de Paulo Afonso, com o povo de Senhor do Bonfim, com o povo de Itaberaba, que aí também tinha os polos, né, fortes, os sindicatos fortes, e fomos construindo uma rede de polos sindicais importantíssimo, que foi o que garantiu a instalação e funcionamento da CUT. E não satisfeito, nós fomos para a CUT Nacional. Quando foi a fundação da CUT Nacional, nós saímos com um ônibus de delegados aí, e aí conseguimos, porque Santa Maria era muito assim, muito ligada à coisa da igreja e da pastoral, não era muito sindicato. Você lembra, né, Ventura? Mas nós conseguimos convencer Jason, convencer Antônio, aquela turma lá, e nós envolvemos o doutor Zé Luiz, né, Marilene, de Janete, aí conseguimos envolver, que você não citou de Janete em Botirama, tem um papel importante de Janete em Botirama, foi a primeira funcionária do sindicato, né, certo? E aí, depois a grande figura da CPT da Bahia, de Janete, nasceu aí, da sua escola, Ventura, e virou a grande figura, veio de Pernambuco também, certo? Mas aí nós construímos, ajudamos a fundar a CUT, né? Fomos fundar a CUT Nacional. Participamos do processo de construção da CUT. E quando voltamos com muito mais força, porque aí Ventura ganhou a liderança estadual. Agora, o que eu queria colocar também, aí é importante, porque fazer história também é a gente fazer, viu, Daniel? Uma reflexão sobre tudo. Nós entramos, o quadro aí ficou muito tenso. O quadro aí ficou muito tenso. Certo? Todo esse movimento criou uma situação muito tensa. Né? Nós temos ganhado notoriedade estadual e presença no cenário nacional do trabalho dessa região, aí presente em Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, revistas
colocando o drama, que era o problema da expansão da fronteira agrícola dessa região, né? Na época, o dinheiro do Finor correndo solto e os fazendeiros, e a criação da UDR lá em Barreiras. E essa articulação ceifou a vida do companheiro Jota, do companheiro Josael de Lima, do grande conflito que nós tivemos em toda aquela região ali, do Boa Vista do Procópio, Galego, Três Morros, né? Que levou, inclusive, ao assassinato, né? E, no caso, a tensão foi tão forte que nós tivemos uma pequena desavença na equipe, porque estava tenso, uma coisa assim, tipo, eu morava aí na rua Manuel Novaes, os caras subiram em cima do meu telhado para ir me matar na minha casa, né? Onde eu morava aí. Não foi uma coisa na madrugada, foi uma coisa qualquer, me cercarem lá, como fizeram na beira do rio, na hora da travessia, vinha eu e Cludenor, certo? Cludenor dirigindo eu, Cludenor e Jota, e vieram nos atocaiar ali na saída do rio, naqueles caminhões parados, para tentar nos abater na saída da balsa, né? Então não foi uma coisa pequena, entendeu? Não foi uma coisa pequena, né? Nós enfrentamos tiroteios à noite, onde nós fomos dormir em comunidade, fazer reunião, e de noite os camaradas virem e meterem bala para dentro da comunidade para nos intimidar e fazer com que a gente saísse, inclusive, né? Então não foi, e tinha essa organização forte, a UDR organizada, estruturada, certo? Para nos enfrentar, né? Então eu estou citando isso tudo para dizer que aí nós tivemos sempre, é verdade, Ventura virou secretário rural da CUT, facilitou muito nossos contatos no Estado, a nossa defesa no Estado, né? E além de nós estarmos na região bem encorpados no polo sindical, né? Aí vem também, no final, nós conseguimos trazer até a escola, a Prodec, que na época era lá o Felipe, a Clara, não gostavam muito das brigas, queriam trabalhar o sindicato, mas não queriam, mas não adiantava você mexer. Quando você mexia nas abelhas, vou falar no mel aí, a abelha vinha ferroar. Então não tinha jeito, né? Aí o próprio Aprodec entrou e Edmilza assumiu, e Joaquim Careca assumiram os dois na Aprodec, uma postura mais de defesa dessa luta, da articulação dessa luta, e conseguimos fazer uma luta importante. E hoje a reforma agrária, que a Sena provocou, aí muitas das coisas da reforma agrária que tem hoje, que depois foram consolidadas num momento diferenciado de tratamento da questão da terra e da reforma agrária, que eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas ela foi resultante desta luta. Então, se hoje você tem as comunidades que têm assentamentos, a maioria delas, um bom número delas, foram resultantes dessa luta, foram vitórias dessa luta, né? A coisa tão significativa, que só para dar um exemplo do Procópio, nós conseguimos a desapropriação do Procópio, mas os meninos se renderam lá para o Paranhos, mas nós conseguimos a desapropriação pela reforma agrária do Procópio, assinada por Figueiredo, pelo ditador, que assinou porque reconheceu a nossa conquista, como nós conseguimos ganhar na ação judicial, mas não era brincadeira. Vocês têm um exemplo, quando foi fazer a vistoria do Procópio, minha querida Tassiana, vieram de avião em cima, atirando no carro do Iterba, atirando de 12 no carro do juiz e do Iterba. Olha a audácia que os caras tinham, com avionete em cima, atirando na gente, e a gente fazendo vistoria da área dos Galegos, do Procópio e dos Três Morros. Então não era uma coisa simples, entendeu? Para a gente poder ver. Eu nunca esqueço, eu conto sempre, que numa oportunidade, eu e Jota, fomos fazer uma desobriga com os padres, foram fazer uma desobriga, padre da Barra, lá naquela área dos Procópios, aquela área ali dos Galegos, Três Morros, e nós fomos, eu e Jota, fomos juntos. Então aí, como o Jota é cristão, eu também, né? Então a gente chegava lá, a gente com os padres, a gente pregava, falava, rezava, e a porra toda. Eu nunca esqueço, quando nós chegamos no final da desobriga, foi no Javi, e teve o batizado lá, e aí o padre pediu para que eu fizesse a pregação, né? Então eu fui fazer a pregação, né, sobre o batismo. E aí eu usei muito o profeta Amós, nunca me esqueço, que era, aliás, o nosso
xodó, né? Era o profeta Amós. Todos nós do campo é trabalhar, o que o profeta Amós falava sobre a terra. Isso. E aí, quando nós chegamos na casa da mulher, que nem me lembrar o nome dela, que fomos almoçar, os pistoleiros tinham mandado se a gente saísse de lá em 5 minutos, ia matar nós todos. Nós tínhamos que sair com as tapaué, correndo, certo, nos carros, para vir comer e batiramos a galinha, porque botou nas tapaué, porque os caras disseram, ou vamos embora, ou vamos em 5 minutos, tem que sair. E era no Javi, viu? Na beira da estrada, não era lá dentro tocado, não. Agora, nós conseguimos construir. E aí, evidente, a maturação desse processo, já que vocês falaram do negócio do PT, levou a nós construirmos o PT também, por consequência, a consciência dos trabalhadores foi levando a construir o partido, foi construído o partido nos municípios, o Ibotirama construiu, foi o primeiro que construiu, o único filiado da cidade era eu, né, Vitor? Todo mundo era das comunidades rurais, o único da rua era eu, não tinha mais ninguém, certo? Na rua, todo mundo, os que admiravam, mas tinha medo, não tinha medo, né? Então, depois nós fomos construindo em todos os lugares, hoje está aí, nós somos governo em Morpará, somos governo aí em Botirama, somos governo em diversos lugares, né? Em função de toda essa caminhada. Agora, essa caminhada, nosso orgulho, nós estamos diante de eu quero falar que para ele não é por nada, nós estamos diante de um ícone dessa caminhada. Tudo. Eu digo sempre quando eu falo para os prefeitos e quando eu encontro em reunião de prefeitos, Ventura está no plenário. Esse cara, esse camarada que está aí, esse velhinho da cabeça, respeitado em toda a Bahia, conhecido nacionalmente, certo? Para nossa alegria está no nosso meio, para nossa alegria está inclusive nessa live, o Boaventura é o cara que foi o prócer, foi o protagonista. Boaventura, só para falar, eu hoje sou dirigente dos mais respeitados do PT, graças a Deus, agradeço muito, mas ele falou assim, vai lá tirar seu título e filiar o PT, e me deu o título aqui, certo? Então, esse cara é o cara que merece todas as homenagens. Esse camarada, Boaventura Gomes de Almeida. A gente não pode nunca esquecer, já disse isso diversas vezes aos prefeitos, se hoje nós temos o que temos nessa região, lógico que a consciência de todos os trabalhadores, a luta dos trabalhadores, o trabalho da Fundipran, o trabalho de todos nós, mas como personagem, o personagem que encarna essa experiência toda, chama-se Boaventura Gomes de Almeida, que merece todas as nossas homenagens. Após essa brilhante fala de Jonas, acho que ele trouxe detalhes importantes dessa história, né, dos conflitos, né, da luta, e principalmente essa homenagem à Boaventura, que realmente é indispensável, né? Boaventura ainda está presente entre nós, isso é muito importante, tá? Eu queria ver se mais alguém gostaria de falar, se Thierry também gostaria de dar alguma palavra sobre essa luta também do Fundo de Pasto. Thierry escreveu também um livro falando dessa luta. Thierry sofreu também perseguição na época, né, do posto lá de Queimada Nova. Thierry, então, fala um pouco para a gente aí, Thierry. Boa tarde, estão me escutando? Está ligado o microfone? Boa tarde, eu cheguei um pouco atrasado no nosso encontro, mas eu queria saudar aí todos os companheiros e as companheiras presentes aqui. Alguns conheço muito bem, outros conheço menos, mas em todo caso é uma honra poder participar desse evento. Eu não vou ocupar muito a palavra, mas eu queria dar um recado. Eu acho que os companheiros aqui hoje à tarde já lembraram muito bem, muitos fatos, muitos episódios da luta, da resistência, que formam a história desse povo sofrido nosso aqui. Eu queria dizer, ou perguntar, se não era o momento certo da gente fazer um esforço específico para que toda essa história seja realmente registrada mais oficialmente e fizesse parte dos currículos educacionais no estado da Bahia. O que eu quero dizer com isto? A história geralmente é escrita pelos vencedores, entre aspas, pelos poderosos, né? Precisou esperar 50 anos
depois da publicação do livro de Euclides da Cunha sobre Canudos, para ver algum livro, algum artigo, algum pesquisador tendo coragem de apresentar a versão do povo, a versão dos trabalhadores, dos heróis que lutaram contra o exército em Canudos naquele tempo. Será que nós também vamos precisar? Aliás, já tem 50 anos de muitas lutas aqui na nossa região, né? Tem 50 anos. A prova é que a Fundifran está festejando 50 anos, são 50 anos de luta. Será que não era também a oportunidade de inserir dentro dos currículos educacionais, na história, na matéria, na disciplina de história do Estado, também essas lutas? Porque eu percebo uma coisa. Nós, nosso cabelo, todos nós temos uma certa cor, né? Esse cabelo aqui. E os jovens estão sabendo de tudo isto? Os jovens agricultores nossos, os jovens filhos das comunidades, os jovens que são o futuro, afinal de contas, de nosso povo, dos agricultores familiares, dos povos tradicionais. Eles estão sabendo de tudo isto? Então, é uma pergunta que eu faço. A Escola Familiar Agrícola sempre tentou fazer isto. Sempre, mas foi uma ilha, né? Foi uma ilha no meio da educação, cercada por uma educação diferente. Tentou ser uma educação, e está tentando ser uma educação diferente, uma educação contextualizada. Mas eu estou sentindo que, pela minha experiência aqui em Brotas, a grande maioria dos nossos jovens não está sabendo de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Não tem nenhuma noção do que nós estamos contando aqui. Então, será que não era importante o momento chegado de tentar, pelo menos, fazer uma ação com a Secretaria de Educação, com algumas pessoas, para ver se inclui nesses currículos escolares a história do nosso povo, a história real do nosso povo, não a história oficial do jeito que está contada, não. E eu queria também, falando de escola-família, afinal de contas, eu sou do movimento das escolas-famílias agrícolas, também destacar a importância e a luta que foi feita pela escola, pela escolinha, né, entre aspas, uma pequena iniciativa, mas que teve uma importância grande dentro do movimento que foi contado hoje. Citar algumas pessoas, o Jonas Paulo citou algumas lá da Mata do Quili, do Araci. Então, eu acho que é importante ver como a escola, naquele tempo não chamava Escola Família Agrícola, era Escola Comunidade Rural. Quantos elementos saíram, quantas pessoas, quantos jovens saíram dessa escola, e tiveram um papel importante para a retomada, Boaventura sabe disto, do sindicato, por exemplo, de Brotas, né? A história de Otávio Rodrigues dos Santos, de Nilson, de Messias, de José Evanilton, de Joaquim Careca, que foi falado aqui também, e muitos outros que agora não estou lembrado, mas que foram fruto dessa escola comunitária rural, que ela mesma era fruto da pastoral. A gente nunca pode negar isto. Era fruto também de uma pastoral específica em Brotas de Macaúbas, que foi, de certa maneira, a vanguarda também das pastorais na região. A paróquia... Padre João. Foi vanguarda, entendeu? Dentro dessa história toda. Então, bom. Então, minha intervenção seria só nesse sentido. O que nós podemos fazer? Como, por exemplo, a gente sabe que já existem leis que obrigam a história oficial nas escolas a contar a história da luta e da resistência dos afrodescendentes. Isso já faz parte do currículo oficial. Também contar a história, dentro do currículo oficial, da história desses movimentos, das Fundifran, das escolas-famílias, das lutas políticas, das lutas pela reforma agrária. Tudo isso faz parte. Eu acho que seria na hora mesmo
da gente organizar alguma coisa nesse sentido. Vou ficar por aqui mesmo. A contribuição que eu podia dar era essa, e eu espero que a gente consiga, uma vez, contar para os nossos jovens a história, não aquela história oficial, a história real do nosso povo. Bom, a partir da fala de Thierry, está aberto para mais alguma intervenção. Quem gostaria de falar, está aberto. Eu levantei a mãozinha. O filho de Demerval fez um trabalho bem feito sobre o Retiro da Picada. Ele teve essa sensibilidade, mas quantos outros não têm? Eu acho que a gente tem que abrir essa discussão com as universidades também, porque não é só o aluno aqui, o aluno está com o professor 24 horas, vamos dizer. É o maior tempo da vida da pessoa dentro de uma sala de aula ou no trabalho. Então, dentro dessa sala de aula, na preparação desses profissionais que vão passar essa informação, deveria ter, sim, uma discussão maior, uma vivência maior da questão do campo. A gente faz a educação no campo, para o campo, mas a vivência de quem está lá em cima dando as aulas nem conhece as nossas histórias. Eu acho que é uma coisa a se discutir. Ou um seminário grande para estar discutindo sobre a nossa história. Qual é a nossa história? Qual é a história que você quer ouvir? É a sua história, a história que ele quer contar? Como é que é essa história? Eu acho que essa provocação do Thierry me acendeu mais ainda para estar puxando essas outras discussões. Porque a gente não encontra espaço. Incrível que pareça, a gente não encontra espaço para fazer essa discussão dentro da universidade. Mas, quem sabe, né? Com essa articulação toda aí, Jonas, Thierry, todos nós juntos, consigamos fazer uma grande discussão sobre que educação e que história nós queremos que seja repassada. Repassada não, construída. Quando o Thierry traz toda essa proposta, essa inquietação com relação à educação, eu acho que tenho certeza, ele sabe muito bem do que ele está falando, né? Porque eu acho que só quem teve a oportunidade de atuar dentro de uma escola sabe a diferença do mundo, das organizações sociais e o mundo de uma estrutura escolar, entendeu? Você percebe dois mundos diferentes, dois mundos que não se misturam. E isso, a partir de toda essa discussão que Thierry levanta, todas essas inquietações, eu acho que tanta gente tem que mexer nas bases onde a gente vive, como a gente tem que ir para como o Cláudio disse, para um enfrentamento lá em cima, né? Porque em 2014 eu participei da Conferência Nacional de Educação, participei da Conferência Estadual, e a gente viu a resistência por parte dos poderes públicos estaduais, que a educação do campo nem entrou na diretriz, nem sequer entrou na proposta da Conferência Estadual. A gente teve que quebrar cacete lá dentro, dar calundu, fazer um reviravolta. O próprio pessoal das DIREC não sabia do que se tratava, entendeu? Então, são mundos diferentes que a gente precisa levantar essa poeira aqui embaixo e fazer, fazer essa reviravolta para ver se a nossa voz chega até lá. E também partir para a formação dos próprios alunos. Eu acho que não é só a formação dos educadores e educadoras do campo, mas seria dos alunos, dos estudantes, porque se os estudantes não têm conhecimento, entra para o comodismo, e a estrutura do Estado, do município, o que vem do MEC, simplesmente abafa qualquer proposta que a gente leva para a sala de aula, porque a formação que todos os educadores e educadoras recebem é baseada no MEC, no Estado, no município, e tem que cumprir tudo isso, entendeu? Na cabeça. Não, eu só queria mesmo aqui agradecer as falações de Jonas. Jonas me fez emocionar aqui, quase chorar na frente de vocês, viu? Porque a emoção é muito grande. De fato, a minha história, são poucos que contam. Né? O que eu falei aqui sobre a minha liderança, muitos companheiros parece que escondem, não publica
eu sempre comparo o seguinte: quando um escritor escreve o seu primeiro livro, as editoras não publicam, nenhuma livraria pega para se vender. O que é que o escritor faz? Ele pega e começa a autografar o livro, distribuindo para alguém, divulgando o seu trabalho. O cantor também, quando está começando a cantar, e não tem nenhuma gravadora que grava o seu disco, ele compra o Walkman e começa rodando e divulgando as suas músicas. No movimento sindical também eu podia fazer isso, mas eu não quero fazer minha autopublicação, né? Mas eu tenho muita história que os companheiros do movimento sindical, que devia estar falando por mim, mas às vezes eles não falam, e às vezes fico sem divulgar. Muitas coisas eu tenho para dizer aos companheiros, mas, infelizmente, eu não tenho a oportunidade, a luta que eu travei, a questão da mudança do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, não foi brincadeira. Obrigado, Ventura. E aí, gente, já tem uma biografia autorizada, aí só basta aí ver quem se dispõe a escrever a história de Boaventura, que se confunde com a história da Fundifran, porque está muito interligado. Para a gente tentar pautar essa questão, viu, Thierry? Inclusive resgatando isso que você colocou aí, o papel da escola-família, né? A discussão da presença da metodologia de ensino que está aí da alternância, né? Que acho que é uma coisa importante, é uma marca da escola-família, né? Ela se vincular a esse processo, mesmo não tendo mais a APRODEC em Botirama, mas o resgate da experiência, né, e da metodologia do mestre de educação. Então, acho que era importante que a Fundifran, como instituição, que aí não é uma coisa de pessoas, né? É uma coisa de instituição, é a prefeitura, a UNEB. Eu estou na reunião porque eu sou do gabinete do governador, né? Sou do CODES, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, sou o coordenador executivo e estou lá na reunião como um membro do governo. Mas era importante com isso que a Fundifran pautasse, a gente poder fazer uma grande discussão aí sobre essa coisa, Henrique, os educadores, os egressos das escolas-famílias, etc., para nós podemos discutir como a gente fazer, como turbinar esse curso da educação inclusiva aí em Botirama, certo? Que vai ser o primeiro do Estado. Tá bom? Então, eu queria só acrescentar isso. Vou passar agora para Kleber. Minha fala é só complementar, viu, Dermeval, demais. Tanto a fala de Tassi, quanto de Thierry, né, quanto das demais pessoas aqui. Eu acho que tem uma história viva aqui sendo contada através das palavras, através do vídeo, né? E o currículo, como o Thierry coloca, é um espaço difícil, né? E como o Bel colocou também, é um espaço de disputa, né? Não é fácil você incluir um conhecimento histórico ou uma versão da história num currículo escolar. A depender dos parceiros, né? A depender da articulação que você tenha, né? Mas é sempre um espaço de grande disputa. Eu acho que a Fundifran, né, Eval, ela tem feito uma coisa interessante agora, que é o registro dessa história. Pelo menos está tentando agora, né? E eu queria até fazer uma autocrítica aqui, né? Apenas depois de 50 anos, a Fundifran está escrevendo os cadernos, né? Com experiências, com artigos. Esse material escrito, ele é um material importante de negociação, né? Nesses espaços aí. Você tem a história da Fundifran, a história do sindicalismo aqui, né? A história da educação do campo. A gente tem muita coisa, né? Thierry tem livro publicado sobre isso. Tassiana citou aí os artigos de Júlio, que ele já publicou, já pesquisou sobre a história da Fundifran, sobre a história da reforma agrária aqui, de alguns assentamentos, né? A gente tem alguma coisa escrita, juntamos alguma coisa mais, mas de fato, né, a Fundifran demorou para fazer isso, né? Não é tarde, né? Talvez no momento específico, nas primeiras décadas, fosse estratégico não escrever e não publicar determinadas coisas. Talvez fosse estratégico ficar no anonimato, né? Eu não quero colocar isso, mas se você pegar, por exemplo, Bel, e você é prova disso, que a gente estudou a educação do campo, você pega, por exemplo, o MST,
o Movimento de Luta pela Terra, registrou e escreveu as primeiras reuniões dele, em 84, até hoje. As primeiras experiências de educação do campo, eles escreveram nos assentamentos. E nós temos isso publicado em pequenos cadernos, em livros, e nós estudamos isso, né? Então, assim, eu acho que a gente está dando um passo positivo agora, mas eu acho que o processo de escrita da história, ela tem que ser constante, porque são com esses documentos escritos, Derval, e demais, os documentos escritos, audiovisual, que a gente pode estar negociando nos espaços curriculares também, né? Nas disputas de currículo nas escolas, né? Eu acho que a gente está dando um passo agora, mas demorou, viu? Tem coisa escrita? Tem. Mas a Fundifran demorou também de fazer, registrar a sua história através de artigos, de escritos, de pessoas importantes que passaram pela entidade, né? E que tem muita experiência para contar e que nós estamos ouvindo aqui. Beleza? Era só uma complementação em cima do que a galera disse aí, viu? Bom, só retomando os encaminhamentos, né? Thierry vai nos enviar o depoimento primeiro dele, do encontro de 6 de agosto, né? Eu vou solicitar também de Dr. Zé Carlos, ele já tinha comprometido a escrever sobre a década de 70. Jonas ficou também de me enviar um escrito sobre essa discussão da política de desenvolvimento territorial, não é? E ficou encaminhado também que a Fundifran vai participar desse debate aí dos cursos presenciais da UNEB em Botirama, né? Tá. E com relação às publicações da Fundifran, só repetindo, nós já temos o patrocínio do Comitê da Bacia do São Francisco para publicar 4 números, né? O número 1 é a história da Fundifran, coisa mais institucional. O número 2, nós vamos trazer a terceira edição do Cordel, com a ampliada, né, com as ações que a Fundifran desenvolve e desenvolveu na questão cultural. O número 3 é o Cordel Carranca, né, que é um cordel da campanha de defesa do Rio São Francisco. E o número 4 é as lutas, resistência e luta das comunidades de fundo e pasto, e com o artigo de Thierry, os depoimentos de Nilza, né, e o documento da Fundifran, que foi publicado em 84, dá para a gente fechar esse quarto volume da coletânea. E os outros 4 vai ficar para 2022, vamos buscar recursos também para patrocinar os outros 4, e recursos para patrocinar também, Jonas, o nosso encontro presencial, que estamos prevendo aí para janeiro, né. Do mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, de Boaventura, pela disposição que ele teve de estar fazendo esse depoimento, esse relato da história dele, da história da Fundifran, de Thierry, de Jonas Paulo, né, de Nilza, que não conseguiu estar presente, mas mandou gravado o depoimento, porque hoje morreu uma pessoa na comunidade que também representa a luta deles lá, né. Então, assim, eu acho que foi de grande importância esse encontro. O próximo encontro nós vamos agendar para novembro. Eu queria até perguntar para vocês se esse horário está bom ou preferem às 18 horas, 19 horas. A gente tentou puxar para cedo para ver se o pessoal que estão fora do país, como o Júlio, que está aí na reunião, e Stefani, que entrou e teve que sair, pudesse participar, porque o horário das 18 horas, para o fuso horário da França, fica muito tarde, é lá para 1h da manhã. Então, se vocês acharem que esse horário das 14 horas, dia de sábado, é um horário bom, a gente vai permanecer o encontro de novembro e dezembro nesse horário. Se quiser fazer as considerações finais, está na hora para a gente encerrar o nosso encontro. Deixa eu falar primeiro que eu tenho que tomar banho, arrumar a minha mala, que eu vou viajar para Ibotirama. Não sei se vocês conhecem onde é. Eu estou indo para lá daqui a pouco, às 6 horas, tenho que pegar o ônibus. Certo? Não, para mim foi uma satisfação, viu? Para mim foi uma satisfação, acho que a possibilidade de resgatar tudo que a gente vivenciou juntos e construiu, e é isso que Thierry colocou aí, nós conseguimos, temos um legado, certo? Precisamos cuidar, e Kleber também falou, cuidar desse legado, como quem dilapida uma joia, né? Para nós podermos marcar não só a presença histórica, né, dessas lutas sociais, das lutas populares, na construção do desenvolvimento dessa região. No momento que essa região começa a viver outras realidades, é importante a gente resgatar aquilo que redundou e nós chegarmos onde estamos, né? E a Fundifran, sem dúvida, é um elemento catalisador de todo esse
conjunto de coisas acontecidas, né, ao longo desse tempo que traz hoje a nós uma realidade. Está sendo dito que está voltando tudo. É verdade que nós temos um governo que felicita o Brasil, mas nós não podemos nunca abrir mão das conquistas que nós tivemos. Não foram poucas as conquistas que nós tivemos, né? Conseguir o que nós avançamos nessa região é uma coisa que nós é extraordinária. Então, não fôssemos nós, essa região seria um deserto hoje, um grande latifúndio. E não é porque nós conseguimos fazer muito, inclusive em defesa do nosso rio, do Rio São Francisco, né? E a Fundifran tem uma marca vinculada com São Francisco. Então, acho que está no nome dela. Então, acho que isso a gente tem que festejar, né? E festejar a vida, festejar a presença de figuras do nosso meio, como o companheiro Boaventura, né? Tem que festejar agora. Ele está com seus... Está com 81, Boaventura? 82? 82. 82 anos de experiência, então nós temos que fazer. E lembrar quantos que com ele caminharam que não estão mais conosco, certo? Então, portanto, temos que preservar essa memória viva, esse griot nosso que é o companheiro Boaventura. Um abraço a todos e todas e um prazer ter estado com vocês. Ganhei minha tarde de sábado aqui com vocês. Obrigado, Jonas. Quem é o próximo? Bom, eu vou falar um pouquinho, ligeiramente, e dizer que também cheguei atrasado um pouquinho hoje, mas que sempre é uma emoção muito grande participar de uns eventos como esse. Eu gostaria de deixar bem claro que se eu estou no Brasil hoje, cheguei aqui em 72, então o ano que vem vou fazer 50 anos de Brasil. Se eu cheguei no Brasil, foi graças à Fundifran. Se não fosse a Fundifran, eu não estaria aqui. Tudo indica que eu não estaria aqui e minha vida teria sido completamente diferente do que ela foi. Então, eu tenho um preto de gratidão muito forte para a Fundifran, nunca esqueço, embora eu, por incrível, paradoxalmente, eu nunca participei ativamente da vida da Fundifran, porque logo eu, ao chegar em Barra, como eu contei no depoimento que eu fiz na primeira reunião, eu me orientei para a Escola Familiar Agrícola em Brotas, e aí quem assumiu foi a paróquia, mas eu sempre guardei uma estima muito grande para a Fundifran, admirando o seu trabalho, a sua atuação, e agradecido profundamente a ela pelo fato de poder ter essa presença aqui no Brasil, que foi uma experiência fantástica. Então, o que eu puder fazer, pouca coisa, mas o que eu puder fazer, sempre estarei à disposição da Fundifran e incentivo todos a continuar na luta. Uma boa tarde. Também ganhei minha tarde de hoje. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, Thierry. Eu queria agradecer a todos. Mais uma vez, olha, quero saber a viagem que eu dei aqui. Eu viajei demais. Mas não foi uma viagem ruim, não. Foi uma viagem muito boa. Mostrou que a gente tem muita coisa ainda a conquistar. E que essa companheirada, que apesar dos cabelos estarem assim, ficando fingidos, assim, meio prateados, né, as mentes ainda estão muito lúcidas. E com muito fogo ainda para trabalhar. Eu agradeço a todos vocês e a gente se encontra no próximo. Na verdade, eu fiquei só ouvindo, né, observando aí tantos relatos interessantes e que serve de muito aprendizado para a gente, né? Para a gente que está chegando. Não somos assim tão novos, mas muita coisa da história da Fundifran a gente não conhece, né? Eu estava aqui pensando, meu Deus. Ô, Né, eu queria só tomar um tempinho seu, dizer aí para os participantes da reunião que Neia, ela é neta, né, de Manuel Dias, que foi assassinado naquela luta que Jonas estava contando lá de Boa Vista do Procópio, né, dos galegos, aquela região. Então, ela é neta de Manuel Dias e trabalha na Fundifran. Verdade. E assim, quando o Jonas começou a falar, né, eu me reportei também a toda a história, era pequenininha na época,
mas lembro de muita coisa, e depois, né, o que os nossos pais, meus tios contaram, a gente tem gravado na mente, e a gente leva isso com a gente, até como algo assim que representa mesmo uma continuidade, uma história de vida e de luta, né? E que a gente acredita. Então, assim, foi muito bom esse momento hoje, viu? Apesar, a gente fala assim, apesar do cansaço da semana, que a gente chega no sábado, quer descansar, mas, assim, segurou bastante a gente aqui ouvindo todas essas histórias, e foi realmente um momento muito rico. Agradeço a todos e parabenizo também, né, o pessoal por todas essas falas, por toda essa história, por nos relatar toda essa história. E um abraço e até a próxima. Obrigado, Néia. Bom, Cleber, eu acho que já podemos encerrar. Se você quiser encerrar, pode fechar. Tassiana já agradeceu em nome da Fundifran, não é só... Queria dizer para Boaventura que você já autorizou aí a biografia, né? Já está autorizada por Boaventura. Aí precisa só aparecer a pessoa que vai escrever essa história, né, Boaventura? Quem sabe se Isaac não atreveria a escrever, Isaac, seu filho que está fazendo a faculdade, quem sabe, né? Mas eu acho que é importante essa sua história, Boaventura, ser escrita. Você chamou a atenção aí, e pelo que foi dito e o que está registrado, é de fundamental importância. Obrigado pela sua presença, Boaventura, Thierry, né, todos vocês. Então, né, Demel? Até a próxima, galera. Até a próxima. Estamos juntos aí na luta. Tá bom, até a próxima. Boa tarde. Tchau. Até a próxima. Um abraço para todos.